Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos dando continuidade à nossa formação no lar, como já estamos bem acostumados. E no mês de maio nós refletimos durante todos os encontros sobre Maria. E agora, neste mês de junho, nós vamos, como hoje, quinta-feira, é uma grande festa da igreja, a festa de Corpus Christi, nós vamos falar sobre esta festa e também sobre Eucaristia. Mas a partir da próxima semana e os próximos 3 encontros, nós vamos refletir sobre uma figura que nem sempre nós lembramos muito na igreja, mas que tem um título importante. Ele é o padroeiro da Igreja Universal. Acho que todos nós já sabemos de quem eu estou falando, de São José. Então nós faremos 3 encontros sobre ele. Então hoje nós vamos falar um pouquinho da festa que nós estamos celebrando hoje, a festa de Corpus Christi. Então, primeiramente, quando a gente fala em Corpus Christi ou em festa de Corpus Christi, nós estamos falando de uma celebração importante e solene da nossa igreja, que celebra a Eucaristia. É a festa do corpo e do sangue de Cristo. E, sobretudo, lembrar o quanto a Eucaristia é importante para nós, cristãos, e para toda a Igreja. Então, celebrar a festa de Corpus Christi significa a gente fazer memória desta entrega de Jesus. Ele se entregou por nós, primeiramente na cruz, e ele, na última ceia, ele quis permanecer conosco, dando o seu corpo e o seu sangue para ser o nosso alimento. E esta é a festa que nós celebramos hoje. E é um costume já muito antigo na igreja que nesse dia tenha procissões nas igrejas, especialmente nas paróquias. Este ano, claro que nós não faremos devido à pandemia, mas nós teremos oportunidade de celebrar esta festa de maneira diferente. Então, esta procissão que se faz todos os anos, ela lembra a caminhada do povo de Deus, o povo de Israel, que saiu do Egito e começou uma longa caminhada através do deserto rumo à terra prometida. É um povo peregrino. E hoje, esse povo peregrino somos todos nós. Assim como este povo que no deserto caminhou e foi alimentado com o maná, hoje esse povo peregrino é a igreja, somos todos nós. E nós não somos alimentados com o maná, mas sim com o corpo e o sangue de Jesus, que nos dá força e nos dá coragem. Então esta festa aqui no Brasil, ela foi trazida já pelos portugueses, lá no início da colonização. Foram eles que trouxeram. E este costume que nós temos até hoje, de decorar, de enfeitar as ruas, é um costume que foi introduzido em Minas Gerais, mais precisamente na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Então, comemorar Corpus Christi, esta festa, ela é celebrada sempre 60 dias depois da Páscoa, ou seja, na quinta-feira depois do domingo da Santíssima Trindade. No domingo passado, nós celebrávamos a Santíssima Trindade. E hoje, quinta-feira, a festa da Eucaristia. Esta festa foi instituída pelo Papa Urbano IV, já no ano de 1264,
este Papa, através de uma bula, ou seja, através de um documento papal, ele instituiu esta festa. Só que o Papa Urbano IV, ele veio a falecer logo depois. E assim esta festa, ou esta festa que deveria acontecer, deixou de acontecer. E foi somente no ano de 1311, através de um concílio, o Concílio de Viena, que a Igreja retomou esta bula, ou esse documento do Papa, e a partir de então esta festa começou a ser celebrada regularmente na Igreja, assim como nós estamos celebrando hoje. E a partir disto, como nós dissemos, na quinta-feira de Corpus Christi, nós celebramos a Eucaristia. E por isso agora nós vamos conversar e refletir um pouquinho sobre justamente a Eucaristia e a importância que ela tem para nós e para a Igreja. Então, primeiramente, a palavra Eucaristia vem de eu mais charis, grego, que significa ação de graças, que significa agradecer, significa reconhecer. Então, Eucaristia, ou celebrar a Eucaristia, é agradecer a Deus. Agradecer a Deus que nos salvou através do seu Filho Jesus. Agradecer porque Jesus se entregou por nós e Ele quis permanecer conosco para ser o nosso alimento. O alimento para a nossa vida, alimento para toda a Igreja. E esta Eucaristia foi instituída por Jesus durante a última ceia, na quinta-feira santa à noite. E o que Jesus fez? Ele tomou o pão, tomou o cálice e ele deu graças. Ele agradeceu a Deus. Ele reconheceu que tudo vem de Deus, que tudo é dom de Deus. E assim ele se entregou gratuitamente e por amor para ser o nosso alimento, o alimento para a nossa caminhada. E nesta última ceia, Jesus ele transformou o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E ele deu este mandamento para a Igreja, para dar continuidade. Fazei isto em memória de mim. E a Eucaristia, para nós, ela tornou-se um sacramento, ou seja, é um meio através do qual Deus se torna real e eficazmente presente no meio de nós. Falar de Eucaristia é, antes de tudo, falar de partilha. Partilhar. A comunidade cristã, lá desde o início, ela tinha este costume de se reunir no primeiro dia da semana e cada um trazia alguma coisa para partilhar com os outros. Eles se reuniam para celebrar e eles chamavam este encontro de fração do pão. Fazei isto em memória de mim. Por isto, a Eucaristia, ela é para todos nós uma fonte de união. Ela é para todos nós comunhão, porque ela nos une primeiramente a Cristo e ela nos une também aos outros, aos irmãos. E assim nós formamos um só corpo e uma só família. É muito interessante o que nos diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 16 a 17. Ele diz o seguinte: o cálice da bênção que nós abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão que nós partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? E como a um único pão, nós,
embora muitos, somos um só corpo, pois participamos todos desse único pão. Então, a Eucaristia, ela é, antes de tudo, o sacramento do pão compartilhado, do pão dividido, do pão partilhado. E por isso mesmo, ela implica num compromisso. Um compromisso da construção de uma sociedade onde o pão, isso é, tudo aquilo que é importante para a vida humana. E o que é importante? O alimento, veste, saúde, educação, habitação, não falte para ninguém. Então, quem participa da Eucaristia deve necessariamente assumir esta responsabilidade com a vida humana, de defender, de proteger a vida humana. É muito interessante o que nos diz o Papa São João Paulo II, numa exortação apostólica que se chama Christi Fidelis Laity, os fiéis leigos. Ele diz assim: não passa de hipocrisia defender condições de vida digna para todos e, ao mesmo tempo, não respeitar a vida humana em todos os sentidos, especialmente a vida humana surgida no ventre materno. Em segundo lugar, celebrar a Eucaristia, e quem celebra a Eucaristia, ele precisa viver unido. Por isso a gente pode dizer que Eucaristia e divisões são palavras que não combinam, que não andam juntas. A mesma carta aos Coríntios, na primeira aos Coríntios, capítulo 11, 17 a 25, diz o seguinte: eu ouço dizer que quando vocês se reúnem em assembleia, há divisões entre vocês. Quando, pois, vos reunis, o que fazeis não é comer a ceia do Senhor, mas o que está acontecendo é o contrário. Cada um, ao invés de colocar em comum e partilhar, cada um come o que trouxe. E aqueles que chegam depois não têm mais nada. É importante também, quando nós comungamos, olhar um pouco se nós estamos preparados ou não para participar da Eucaristia. Nós lemos também nesse capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, 27 a 29. Eis porque todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Por isso, cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice. Agora um pequeno parênteses. Muitas vezes nós não temos nenhum motivo para não comungar. E às vezes, por simples escrúpulo, nós deixamos de receber o corpo de Cristo, só porque nós achamos que nós não somos dignos. Para que serve o ato penitencial da missa? Quando nós não temos nenhuma falta grave, nenhum pecado dito mortal, o próprio ato penitencial, nós podemos nos reconciliar e podemos receber o corpo de Jesus e, juntamente com ele, receber todas as graças e forças necessárias para a nossa vida. É importante também a gente lembrar que celebrar a Eucaristia nos compromete a viver em comunidade, formar comunidade, formar família. Veja um pouquinho Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42 a 47, esse belíssimo texto das primeiras comunidades cristãs. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão, as orações. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum.
vendiam suas propriedades e bens e dividiam entre todos. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão nas casas, tomando o alimento com alegria, e gozavam da simpatia de todos. Por isso, desde o início, quem celebra a Eucaristia, ou celebrar a Eucaristia, não é simplesmente uma escuta passiva da palavra, ou simplesmente um participar passivo, mas sim aqueles que participam da Eucaristia se comprometem, primeiramente, a viver como irmãos na comunidade, em comunidades fraternas, e partilhar o pão, especialmente com os pobres, e ser uma igreja missionária. Quando nós celebramos a Eucaristia, nós podemos dizer que nós temos 3 mesas que nós partilhamos durante a celebração eucarística. A primeira mesa é a mesa da palavra. A palavra que nos alimenta, a palavra que, ouvida, deve ser acolhida em nossa vida, e ela é esse alimento que nos ajuda a caminhar melhor e sermos pessoas diferentes e melhores. A segunda mesa é a mesa da Eucaristia, do corpo e sangue de Cristo, esse pão partilhado, que nos dá força e coragem para a nossa vida e para a nossa caminhada. E a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, necessariamente nos impulsiona em direção do irmão, para a mesa da caridade. Porque de nada adianta a gente ouvir a palavra e celebrar a Eucaristia e comungar se nós não nos tornamos solidários, especialmente com aqueles que sofrem. No documento chamado Lumen Gentium, é do Concílio Vaticano II, esse documento, no número 7, nós lemos: nós, participando realmente do corpo do Senhor na fração do pão eucarístico, somos elevados à comunhão com Ele, com aquele que nós comungamos, com aquele que nos alimenta com a palavra e com a Eucaristia, e entre nós. Por isto, há um único pão, embora nós sejamos muitos, somos um único corpo, visto que todos participamos deste único pão. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Assim, nos tornamos todos membros desse corpo, e cada um de nós membros uns dos outros, diz a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 5. Por isso a Eucaristia para todos nós é fonte de vida para o cristão, para que todos tenham vida e vida em abundância, nos diz o Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. E Ele é esta vida para todos nós, e este é o alimento que Ele nos dá para que nós tenhamos esta vida e vida em abundância. E a Eucaristia é esse sacramento da unidade, que nos convida a todos para sermos família e para sermos comunidade. Por isto, o comungar deve necessariamente nos levar à solidariedade para com os outros, sobretudo aqueles que mais precisam da nossa solidariedade e da nossa presença. O Papa São João Paulo II, ele nos diz: a Eucaristia dominical é o antídoto contra o isolamento, lugar privilegiado onde a comunhão é constantemente anunciada e celebrada, nos diz São João Paulo II. A Eucaristia
foi instituída pelo próprio Cristo na última ceia. Nos evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos, nós temos o relato desta instituição da Eucaristia, quando Jesus, sentado à mesa com os seus, tomou o pão e ele deu graças. Eucaristia é ação de graças. Ele o partiu e distribuiu. Isto é meu corpo, oferecido por todos vós. Fazei isto em memória de mim. Depois ele tomou o cálice e fez a mesma coisa. Este é o cálice da nova aliança. É o novo pacto, é a nova aliança, é a aliança definitiva. E esta Eucaristia, instituída pelo próprio Cristo, é o seu corpo e o seu sangue. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede, nos diz o Evangelho de João, no capítulo 6, o versículo 35. Jesus se define como sendo este pão. Eu sou o pão vivo que desci do céu. E o pão que eu hei de dar é minha própria carne para a salvação do mundo, nos diz João no capítulo 6, versículo 51. Então, esse pão descido do céu, não como o maná, que se comia e tinha que ser recolhido novamente, mas é o verdadeiro pão que nos dá vida e vida de verdade, a vida eterna. O pão que eu darei é a minha carne para que o mundo tenha vida, e vida em abundância. Essas são as palavras de Jesus no Evangelho de João. Então, a Eucaristia, como nos diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 271, é o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus, que Ele mesmo instituiu para perpetuar o sacrifício da cruz no decorrer dos séculos até o seu regresso, nos diz o Catecismo. Esta Eucaristia instituída, continua o Catecismo nesse mesmo número 271, é o sinal da unidade, é vínculo da caridade, é o banquete pascal em que se recebe o Cristo e a alma se enche de graça e nos é dado o penhor da vida eterna. E o Papa São João Paulo II, num documento sobre a Eucaristia, ele dizia: a Eucaristia é verdadeiramente um pedaço do céu que se abre sobre a terra. É um raio de glória da Jerusalém celeste que atravessa as nuvens da nossa história e vem iluminar o nosso caminho e a nossa vida. No capítulo 13 de São João, ao invés de narrar a instituição da Eucaristia como os outros, no Evangelho de João, ele fala da Eucaristia no capítulo 6, ele narra o lava-pés, para nos mostrar justamente que a Eucaristia, antes de tudo, é serviço. A Eucaristia é fraternidade, a Eucaristia é comunhão. Eucaristia é comunhão e serviço. Façam vocês isto que eu acabei de fazer, depois que ele terminou de lavar os pés. Quais são alguns efeitos da Eucaristia para a nossa vida? O primeiro, a Eucaristia, para resumirmos um pouco tudo o que nós dissemos, ela nos une a Cristo. Então, aquele que recebe a Eucaristia é como que ele se funda, e funda o nosso ser com o ser de Cristo. Um dos padres da Igreja, chamado São Cirilo, ele dizia, comparando, é quando a cera derretida se funde
com a cera de uma outra vela derretida. É mais ou menos isso que acontece quando a gente comunga. Então, é tornar-se como o Cristo, é permanecer nele e ele em nós. Por isso, a Eucaristia, ela nos une ao Cristo. E se ela nos une ao Cristo, ela nos une também aos nossos irmãos. Em segundo lugar, um outro efeito da Eucaristia para nós, ela como que destrói os pecados veniais. Então, a Eucaristia, podemos dizer, ela apaga, ela destrói, especialmente no ato penitencial. Então, quando nós recebemos a Eucaristia, nos unimos a Cristo. E o que acontece? É como que ele queima em nós todos os vestígios dos pecados veniais. Ele nos limpa e ele nos torna assim dignos de podermos receber a Eucaristia. Aquilo que a gente falou há pouco. Muita gente que poderia receber a Eucaristia não o faz. Muitas vezes por escrúpulo. Não tem motivo nenhum para não participar. Então, toda vez que nós participamos da Eucaristia, a não ser que você tenha algum pecado grave, você deve participar, você deve receber o corpo e o sangue de Jesus. Em terceiro lugar, a Eucaristia nos dá força e nos preserva contra os pecados mortais. Então, nós já falamos antes que quando a gente está em estado de pecado grave, a gente não deve receber a Eucaristia, mas nós devemos receber quando nós estamos em estado de graça e não estamos em estado de pecado. Por isso a Eucaristia nos dá força justamente para lutar contra os pecados graves, os pecados mortais. Ela nos dá força. Se ela lava os pecados veniais, ela nos dá força e coragem para resistirmos aos pecados graves que muitas vezes o tentador, o diabo, propõe para a nossa vida. Em quarto lugar, a Eucaristia, um outro efeito da Eucaristia ela cria em nós justamente esta relação pessoal com Jesus e também com os nossos irmãos. Então, todo cristão, ele sabe da importância desta relação pessoal com Jesus, de nós conhecermos Jesus, de nós conversarmos com Ele, de nós recebermos este Jesus na Eucaristia. E é especialmente através da Eucaristia que nós temos este encontro pessoal com a pessoa de Jesus presente na Eucaristia. Como nos diz o Papa Bento XVI, ele diz assim: há hoje uma necessidade de redescobrir que Jesus Cristo não é apenas uma ideia abstrata, mas sim uma pessoa real, cuja participação na história humana é capaz de renovar a vida de cada homem e de cada mulher. Por isso, a Eucaristia, como fonte e ápice da vida e da missão da Igreja, deve ser vivida e recebida de acordo com o Espírito. Então, a Eucaristia é alimento para nós, alimenta o nosso espírito, fortifica o nosso espírito para que nós possamos assim, alimentados e alimentada a nossa fé, que nós tenhamos sempre força e coragem, especialmente diante das dificuldades da nossa vida. São Tomás de Aquino, ele dizia: assim como o alimento corporal é necessário para a vida, de modo que sem ele não se pode viver, da mesma forma, o alimento espiritual, que é a Eucaristia, para a vida espiritual é necessário, porque é ele que alimenta a nossa fé e que a fortifica. Então é na Eucaristia
que nós participamos, especialmente nos domingos, que o cristão, ele como que quebra o isolamento, o egoísmo, porque o nosso mundo hoje é o mundo do cada um para si, e que assim nós passamos a viver a comunhão e viver também a nossa fé com os nossos irmãos, vivendo unidos e vivendo como irmãos. Por isso, é urgente para nós redescobrir sempre mais esse Cristo, redescobrir sempre mais a importância da Eucaristia para a nossa vida de cristãos e de redescobrir a importância da comunidade e do participar da comunidade, do rezar juntos. Parece que muita gente hoje está usando a pandemia para se afastar da igreja. É uma desculpa. Muita gente não tem nenhum motivo para não participar, porque nós sabemos que todas as medidas de segurança estão sendo tomadas, mas usamos isto muitas vezes como desculpa para não participarmos da Eucaristia. Eu trago aqui o apelo do Papa São João Paulo II às famílias. Ele diz assim: famílias, retornai à Eucaristia para redescobrir de sempre mais, neste mistério de amor, a fonte e o modelo do amor conjugal e familiar e o grande valor para a nossa vida. E o Papa Bento XVI, em 2011, ele dizia: queridos pais, empenhai-vos sempre mais em ensinar vossos filhos a rezar e rezai com eles. Agora vejam o que ele diz de importante: aproximai-vos dos sacramentos, especialmente do sacramento da Eucaristia. E ele continua: a Eucaristia ajuda a família a realizar o projeto de Deus para a família. E qual é esse projeto de Deus? A fidelidade, o viver o amor, a educação dos filhos, a união, o diálogo e tantas coisas importantes, tantos valores importantes para a família. E ele continua: a Eucaristia os introduz sempre mais na vida da igreja e na comunhão fraterna, na intimidade. Por isso, não tenhais medo de ler e de participar da Sagrada Eucaristia. A Eucaristia constrói a família. Ela o constrói segundo um modelo, o modelo da Santíssima Trindade, tendo este modelo que nós todos devemos imitar. Portanto, a Eucaristia podemos dizer que é também o sacramento da família. A igreja é família de Deus. A igreja é uma igreja, a família é uma igreja doméstica. E as famílias humanas precisam participar e se alimentar sempre mais deste pão, para terem força e coragem, especialmente nas dificuldades. Por isso a Eucaristia é o sacramento do esposo e da esposa. A Eucaristia é o vínculo conjugal que está intrinsecamente ligado a esta união eucarística entre Cristo, o esposo, e a igreja. Maridos, amai as vossas mulheres como o Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Por isso a Eucaristia é esse sacramento do esposo e da esposa, que, pois, torna presente e de modo sacramental o Cristo, que cria a igreja seu corpo, e com este corpo de Cristo está unido como a esposa com a esposa. Por isso a Eucaristia é fruto deste amor com que Jesus amou a sua igreja e nos amou todos até o fim. Por isso a Eucaristia
escreve o Papa São João Paulo II, está desde sempre no centro da vida da Igreja. E ela deve sempre estar no centro da vida das nossas famílias e na nossa vida como cristãos. Nela, Ele em pessoa é recebido como pão vivo descido do céu, João 6,51. E com Ele nos é dado o penhor da vida eterna, graças ao qual se antegoza o eterno banquete da Jerusalém Celeste. E para concluir, o Concílio Vaticano II nos diz: na Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, isto é, o próprio Cristo. A nossa Páscoa, o pão vivo que dá aos homens a vida mediante a carne vivificada e vivificadora pelo Espírito Santo. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao final deste nosso encontro, desta nossa formação. E como já dissemos no início, aguardamos a você para a próxima semana para podermos falar um pouco desta personagem tão importante para a nossa Igreja, o padroeiro da Igreja Universal, São José. Então, até a próxima quinta-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, nossa Mãe, por intercessão de São José, que desça sobre todas as nossas famílias e cada um de nós a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado a você que esteve conosco e até a próxima semana. Permaneçamos em paz.